Ele conforta os abatidos. Ele vai falar palavras de segurança para você quando todo mundo estiver te falando palavras de condenação, tenha certeza disso. Mas o mesmo Deus que conforta os abatidos também confronta os disfuncionais. E Ele ama você demais para deixar você em algo que está te limitando. Ele é um Deus confrontador. Eu sei que pensar em Deus como confrontador pode violar nossa percepção dele, como foi passado para nós, mas Deus é um Deus confrontador. Certo? Deus vai se levantar diante de qualquer coisa que te impeça de ser tudo o que Ele te criou para ser. Agora, antes que você tome isso como permissão para ir atacar alguém e dizer que você só está sendo como Jesus, esse não é o objetivo dessa lição. O objetivo da lição é que você entenda que Deus vai romper qualquer uma das crenças que você desenvolveu sobre si mesmo, sobre Ele ou sobre os outros. Ele não tem medo de fazer isso. Então, se isso significa ir ao faraó e dizer, deixe meu povo ir, e que ele tenha que enviar sapos e transformar o Nilo em sangue, e se ele tiver que enviar moscas e gafanhotos e pragas, mesmo que Deus tenha que matar os primogênitos do Egito, ele vai cuidar para que o povo dele seja realmente livre, porque ele é um Deus confrontador. Se isso significa que ele tem que descer até a cova dos leões e fechar a boca do leão para mostrar a Nabucodonosor que ele é o grande Deus e que não há ninguém acima dele, ele vai fazer isso. Ele não é um Deus que evita conflitos. E muitos de nós nunca experimentamos o crescimento porque nós nunca encaramos o conflito. Uma coisa que eu amo na Holly é quando o interruptor vira e ela se transforma da doce Holly, a Holly senhora melhor metade. A Holly sorridente que vocês conhecem e amam e se inscrevem no clube do livro dela. Mas a Holly... Deixe-me contar uma história sobre a Holly. Outro dia, isso foi bem na época do Natal, ela estava ligando para um atendimento ao cliente. Ela é uma pessoa muito educada, ela não é desagradável, ela não é má, ela é equilibrada, ela é uniforme, ela consegue te desarmar, mas em um certo ponto... Eu sei que vocês têm uma perspectiva da Holly, certo? A Holly, sabe, ela é tão... A Holly é muito... E ela é. Normalmente. Então, nesse telefonema, a moça do atendimento ao cliente não encaminhou ela para um supervisor, ok? Então, eu não sei o que a Holly disse, mas em algum momento a moça disse, senhora, eu vou transferir a senhora para o departamento jurídico. E a Holly disse, é exatamente para lá que você precisa me transferir, para o jurídico. Esse é o lugar para mim, o departamento jurídico. Me juridifique. A Holly disse isso. A Holly, eu fiquei tipo, quem é você? Eu te conheço, mas eu não te conheço. Porque quando algo entra no caminho dela... Agora veja, ela vai tentar de maneira gentil e tudo mais, mas chega um momento, ouça isso, às vezes não há problema em você ter esse tipo de fé fofa e gentil sobre os acontecimentos na sua vida, certo? Existe um momento para você ser gentil e ok, eu vou esperar e ver como isso termina. Mas quando algo realmente importa para o coração de Deus e para o seu coração, é isso que eu tô tentando dizer. Chega a hora de mudar de nível. Chega um momento em que as pessoas não podem fazer nada por você. Então você tem que ir além dessas pessoas. E ir para aquele que tem toda a autoridade, todo o poder. Você não fica feliz porque o poder de Deus não precisa da permissão das pessoas para operar? Que se Deus decidir usar você de uma certa maneira... Você pode falar com o supervisor. Se as pessoas não estão te tratando bem, você pode ir ao seu pai e dizer, você viu como eles estão me tratando? Você viu essa situação? Você viu como eu estou tentando? Poderia, por favor, se envolver antes que eu perca a cabeça e faça algo do qual eu vou me arrepender? Deus vai intervir. Deus vai confrontar. Deus vai falar com o faraó. Deus tem uma mão poderosa. Deus tem um braço estendido. Deus disse, eu vi a miséria do meu povo no Egito e eu vou descer até lá. Nem todos gostam desse tipo de pregação. Não é confortável.
Mas quando você tem um vício que está roubando a luz do dia de sua vida... Então, à medida que o conflito está aumentando, essa é uma das 5 histórias do Evangelho de Marcos que mostra para nós a natureza confrontadora de Deus. E isso é interessante porque vou apontar algumas coisas para você. Quando Jesus estava discutindo com os escribas sobre o sábado, eles perguntaram a ele: por que você está quebrando o sábado, certo? E ele estava tentando ensinar a eles. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Vocês entenderam isso completamente fora de ordem, certo? Em outras palavras, vocês transformaram um presente em uma limitação. Quando ele curou aquele homem num sábado, tudo o que eles disseram foi: esse é o dia errado para fazer isso. Agora, o sábado foi dado às pessoas como um presente, mas elas o transformaram em um limite. Isso é uma observação. Não deixe que seu presente se torne sua limitação. Não deixe que algo que Deus te deu em uma estação de sua vida para te proteger se torne algo na próxima estação da sua vida que te impeça. Querem um exemplo? Certeza? Ok. Eu tenho umas centenas deles. A maneira como nós lidamos com as pessoas. Às vezes nós aprendemos a lidar com as pessoas numa estação de nossas vidas de uma certa maneira para sobreviver, porque precisamos disso. Certo? E muitas vezes eu fiquei socando, brigando, e eu nem pude olhar para cima e ver que meu inimigo já tinha ido embora e eu ainda estava lá socando o ar. Então, o meu estilo de fazer as coisas, o melhor exemplo que eu posso dar a você sobre isso, da minha própria vida, é que a maneira como eu me via em certas estações não se aplica em outras estações. E Deus pode te dar algo como presente em uma estação. O que eu estou pensando? Nós escrevemos uma outra música que acabamos de lançar, chamada Falando com Jesus. Já ouviram? Ouviram? Agora, o Chris pode te contar. Enquanto nós estávamos escrevendo essa música, nós a escrevemos com o nosso amigo Brandon Lake e o tempo todo ela quebrava todas as regras de uma música de adoração. Porque todas as canções de adoração devem ser desse jeito. Você tem que apenas falar cerca de 30 palavras e embaralhar tudo, certo? E a gente estava escrevendo a música e eu me peguei dizendo letras como: mamãe me arrastava pra igreja domingo de manhã e quarta à noite de calça caque, camisa polo. Cara, eu brigava muito. Aí eu pensava: pode falar calça caque numa música de adoração? Agora, existe uma razão pela qual as canções de adoração devem ter um certo foco. A razão é que, quando nós subimos para cantar com a nossa igreja, nós queremos que todos saibam cantar também. E talvez você não usasse calças caque para ir à igreja, então você está adorando a Deus. Senhor, eu te amo, eu estou falando com Jesus, em Jesus, amigo, temos calça caque, Isso te tira do foco. É como se, eu achei que essa era a minha música, mas acho que essa música não é para mim. A coisa mais louca sobre isso foi que eu vi Deus tentando nos dar uma música sobre fé geracional, mas as minhas regras de como Deus se move na adoração estavam tentando restringir a expressão que Deus queria que trouxéssemos. Essas regras existiam por um motivo. Os escribas estavam lá por um motivo, para preservar a identidade do povo de Deus. Mas às vezes, o que foi enviado para preservar algo começa a impedir outra coisa. Eu me pergunto se isso aconteceu na sua vida. Se você precisa de novas regras. Enquanto estamos nisso, eu me pergunto quem construiu seu teto para começar. Quem estabeleceu o limite para dizer isso é o que Deus pode fazer através de você e nada mais. É nisso que você é talentoso e nada mais. Isso é o que as pessoas da sua formação, sua educação, sua idade, isso é o que você pode fazer e nada mais. Eu estava conversando com um amigo de 43 anos outro dia e ele falava como se a carreira dele tivesse acabado. Então eu contei a ele sobre o cara que tem 59 anos que se reinventou e se tornou milionário.
Quem colocou esse teto em você? Quem te colocou esse teto? Que se você não estiver casado aos 25 anos, há algo errado com você. Quem colocou esse teto em você? Quem colocou o teto no que pensamos que Deus pode fazer na igreja, que achamos que Deus tem que ser confinado a um edifício? A ironia no meu ministério é que tudo que Deus fez através de mim foi algo que eu disse a Ele que Ele não poderia fazer. Eu sou teimoso. Eu preciso do Espírito Santo, preciso da ajuda de Deus, porque eu sou muito teimoso, porque eu tenho essas regras como a igreja online não é de verdade. Isso veio de mim. Agora você vê porque eu me sinto mal por esses escribas? Esses caras sobre os quais eu tenho pregado todos esses anos. Esses escribas, esses mestres da lei, esses fariseus, é como se houvesse um fariseu em mim. É com isso que eu estou tentando lidar. Não é com a multidão bloqueando a porta que eu tenho que me preocupar. Eu disse à nossa equipe, eu não acho que a igreja online possa ser uma igreja de verdade, sabe? Porque eu nunca tinha visto isso antes. E se você nunca viu isso antes, você não acredita que pode ser real. Se você nunca tiver visto um casamento saudável, veja o que eles disseram, versículo 12. Isso surpreendeu a todos e louvaram a Deus, dizendo: nós nunca tínhamos visto algo assim antes. A mesma coisa que eles disseram em elogios também é o problema. Porque nós nunca vimos algo assim antes. Então não pode ser de Deus. Essa não é a imagem que eu tinha dele, essa não é a imaginação que eu tinha disso. Ele não está fazendo as regras que queremos que ele faça. Ele não está seguindo as regras. E ao mesmo tempo em que Jesus estava quebrando as regras, os homens estavam quebrando um teto. E eu percebi que haviam 2 tetos sendo removidos em Marcos capítulo 2. Um era físico. A propósito, era a casa de Pedro. E realmente era mesmo. Diz que quando Jesus foi à casa em Cafarnaum, essa era a única onde eles ficavam. E era a casa de Pedro. Se tivesse sido a de João, ele teria chutado aqueles caras do teto, porque João tinha bom senso, mas Pedro tava tipo, eu gostei disso. Isso é algo que eu faria. Vamos fazer um teto novo. Vamos quebrar o teto, vamos fazer isso. Pedro adorava dar um moche, ele mergulhava na multidão. Pedro não se importava, ele não ligava, ele cortou uma orelha. Jesus pode colar ela de volta. E eu disse ao Elad outro dia, eu espero dar um bom exemplo para você. Eu espero te mostrar como tratar uma mulher, espero te mostrar como manobrar em momentos difíceis, espero te mostrar algo sobre como buscar a Deus, ser criativo, aceitar sua própria criatividade, não deixar isso se voltar para dentro e se certificar de usar isso a serviço dos outros. Espero te mostrar algumas coisas sobre levantamentos romanos e flexões do Arnold e algumas coisas boas para você levar pro resto da sua vida. Espero te mostrar algumas músicas boas como Nirvana, Nevermind e outros álbuns gospel clássicos dos anos 90. Vocês têm limitações de gêneros, eu tô dizendo, tem boas músicas de adoração que você ainda não ouviu. Mas eu disse, se você descobrir alguma coisa, ouça isso é algo que eu diria a qualquer pessoa, mas eu disse ao meu filho mais velho. Eu disse, se você vir algo em mim que limita quem Deus te fez para ser, não seja leal às minhas limitações. Aqui está o exemplo que eu dei a ele. Eu tinha um amigo que costumava ensinar outros pregadores a pregar e eles tentavam copiá-lo. Mas eles copiavam não apenas as coisas boas que ele fazia, porque ele era um evangelista realmente incrível. Eles até copiavam os maneirismos dele, que eram só incidentais ou falhas. Uma coisa em particular, ele contou que eles tentavam andar como ele andava quando eles pregavam. E ele disse, eles ficavam tentando andar como ele sem perceber que ele tinha problemas nas costas. Então eles ficavam mancando pelo palco para serem como o mentor dele, certo?
E eu pensei, isso é uma loucura, cara. Eles estão imitando a sua lesão. Eles estão vendo você fazer algo e estão pensando que, porque você faz isso, deve estar certo. Então eu disse ao Elijah, não imite a minha lesão, me imite como eu imito a Cristo. Mas eu acho, isso foi o que eu disse a ele, eu acho que o meu teto pode ser o seu piso. Eu não me refiro a um púlpito como pregador. Eu não estou limitando os meus filhos de que eles precisam estar no ministério. Eles vão estar no ministério. Pode não ser o meu estilo de ministério. Pode não ser um púlpito, pregação. Pode não ser um violão. E se um deles liderar a adoração como a batida eletrônica? E se essa for a próxima onda da música sagrada ungida de Deus na terra? E se eles não trabalharem numa igreja, mas Deus quiser usá-los de maneira excelente no mundo? Afinal, a maioria dos milagres de Jesus foram no mercado. Porque tentamos confinar Deus a lugares confortáveis. Porque achamos que a coisa mais importante que Deus vai fazer será por meio de um pregador. O único objetivo de um púlpito é te capacitar para o seu campo. Para o seu campo. Você precisa de um teto novo. Você continua batendo nas coisas. Aqui está o que acontece ao longo da vida. Você aprende mentiras e então se torna leal a elas. E então essas mentiras se tornam limites. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.